Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Muscake, venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo dessa semana é comigo e mais uma vez, gentilmente, com uma das figuras que particularmente eu mais admiro nesse país, Dr. Ives Gandra Martins. Muito obrigado, doutor, mais uma vez me receber aí e restabelecendo-se, né? E eu estou torcendo e estou rezando aqui pelo senhor. Eu agradeço muito, é de uma grande alegria estar mais uma vez com você. Um grande amigo e, enfim, o homem que tem marcado a presença na mídia e levando importantes para o debate com brasileiros. É sempre um privilégio poder conversar e debater com o seu programa de televisão. Eu só quero dizer que não há Covid-19, nem Covid-20, 24, 25, que vai estragar essa proximidade e as nossas conversas de vez em quando, hein? Não tem Covid que nos separe, só isso. A verdade é que eu fui para uma operação muito simples no Sírio-Libanês, e aí saí da operação de um divertículo de Zenker, tive uma isquemia, fui imediatamente para a unidade cardiológica, aí tive uma sepsimia, fiquei 6 dias em coma entre a vida e a morte, e quando eu comecei a recuperar, me saí da UTI, semi-UTI, fui para o quarto, daí peguei a coronavírus no próprio hospital. E 2 dos meus médicos tinham coronavírus, não sabiam, estavam comigo tratando durante 2 ou 3 dias, até descobrirem que eles estavam com coronavírus, e eu logo em seguida peguei. E junte-se a isso, com críticas, com um monte de... que todo mundo critica, o nosso importante SUS, que nesse momento, país nenhum tem um programa de saúde, apesar que deficitário, reconhecemos que temos que melhorar, mas nenhum país tem um programa como esse, ajudar uma população tão pobre, tão carente. Há que se destacar o SUS também, né, doutor? Nem há dúvida. E um dado impressionante, nós somos um país emergente. Nós não somos um país nadando em ouro. Nós, por outro lado, temos uma carga tributária de quase 35%. Se acrescentarmos multas, penalidades, etc., quase batemos na cifra de 40%. Grande parte disso é para sustentar máquina estatal. Ontem a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que não, a sociedade pode reduzir os salários de todos os empregados. O número de desempregados pode duplicar por causa da coronavírus, mas os nossos vencimentos, os nossos subsídios, não se pode tocar. Os governos estão recebendo menos por causa da crise econômica, de tributos. Estão gastando muito mais por causa da crise da saúde. Toda a sociedade está pagando um preço monumental em nível de desemprego e redução de salários. O Supremo concordou que isso não é possível. Eu acho que tinha que ser para preservar empregos. A sociedade que sustenta os governos pagando um preço monumental em nível de queda de PIB, em nível de dificuldades. Mas a Suprema Corte entendeu que a Constituição não pode permitir que haja redução. Aqueles que são servidores públicos e que, portanto, deveriam servir o público e não servir-se do público, esses não podem ser atingidos. Nós temos nossos privilégios, com tudo aquilo que nós sempre recebemos, além dos nossos subsídios, porque, afinal de contas, é o povo que nos sustenta. Nós somos os senhores feudais. Brasília, hoje, é constituída dos senhores feudais do Brasil, porque, na prática, é intocável, vive uma realidade diferente do que nós estamos vivendo no Brasil. O que me impressiona é que, quando se fala em servidor público, nós estamos falando daqueles que devem servir o público e não servir-se do público. Eu fiquei ontem muito triste, 4 ministros, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli
e Luiz Roberto Barroso não votaram a favor. Acharam que, efetivamente, tem que se dar uma contribuição. Portugal teve o mesmo problema em 2009. Posições constitucionais de irredutibilidade. Quando houve a crise, foi-se para o Tribunal Constitucional, que lá, nos países parlamentaristas, nós temos um Tribunal Constitucional, que é o poder moderador, e o Tribunal Constitucional de Portugal disse, olha, é possível, nós estamos numa calamidade pública. Aquela grande crise de desemprego chegou a quase 20 e pouco por cento em Portugal, podemos reduzir entre 3,5% a 10%, conforme a importância e o nível de vencimento de subsídios que cada um recebia. No Brasil, os senhores feudais que vivem à custa dos escravos da gleba, que somos todos nós, os senhores feudais não permitiram. Então, nós estamos numa crise, mas grande parte da nossa carga tributária é destinada para pagamento da esclerosada máquina burocrática brasileira. Isto não pode ser atingido, apesar dos governos ganharem menos por causa de redução de tributos, gastarem mais por causa do coronavírus. A sociedade está pagando um preço monumental em nível de desemprego e redução de salários, mas os servidores públicos que vivem à custa da verdade são intocáveis. Edmo, isso para um velho advogado de 85 anos que sempre procurou lutar para um país em que a dignidade daqueles que servem a sociedade deveria ser demonstrada em atos cada vez e com mais moral, com mais dedicação, com mais serviço. Quem vai para o serviço público deve estar pensando em servir a nação. É uma espécie de vocação de sacerdote. Eu considero que a vocação do servidor deveria ser uma vocação de sacerdote. Nós vemos o contrário no Brasil. Isso me entristece muito, Edmo. E estou aqui, os seus talvez gostariam de ver. Não, muito pelo contrário. Eu me sinto revoltado com isso que está acontecendo. Não, mas é sábio isso que o senhor falou, mas eu quero chegar lá nessa ponta do Supremo Tribunal Federal, a quem julgo indispensável, isso deixar claro, que aqui não tem uma pessoa que diz que o Supremo não serve, que não presta, ou que os ministros são ruins. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu quero chegar lá no Supremo Tribunal Federal, desde 1530 e alguma coisa, quando foi estabelecida o primeiro, tinha outro nome lá, sei lá o que, etc. A pergunta que eu quero dizer para o senhor é a seguinte: a Constituição de 88, que é a mais recente de todas, ela previu um abandono ou uma garantia de direitos para a democracia. Ela, a Constituição de 88, foi extremamente cerrada para preservar a democracia. Ora, minha pessoal opinião, nós não temos cultura com essas mudanças que aconteceram nos governos, auxílios, benefícios, etc., aumentar juiz do Supremo de 70 para 75 anos, a forma de admissibilidade, o exame. O senhor não acha também que, por exemplo, a gente tem o 5º Constitucional para colocar um desembargador no Estado? Temos a lista sextupla e, de repente, depois 3 nomes para o governador. O senhor não acha também que poderíamos rever o tempo de duração do mandato de um ministro supremo, bem como a sua admissibilidade? Veja, eu, na Constituinte, eu me dava muito bem com o deputado Luiz Guimarães, que era presidente, me dou muito bem, aliás, pertence ao conselho que eu presido, o Conselho Superior de Direito da FEComércio, que é o senador Bernardo Cabral, era o senador Bernardo Cabral, e com inúmeros constituintes. Participei de audiências públicas a convite dos constituintes, secretário na ordem econômica, com o Dir Porto, que era o presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, tive diversos contatos. Eu tinha feito uma proposta que, entretanto, os próprios ministros do Supremo, no caso representado por um colega de turma meu, muito amigo, o ministro Silvio Sanches, era de termos uma proposta na qual nós teríamos 6 nomes indicados pelo Conselho Federal da Ordem,
6 nomes indicados pelos conselhos do Ministério Público, 3 estaduais e 3 federais, poderia indicar qualquer pessoa, mas participariam o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e 3 nomes indicados, 2 por cada um dos tribunais superiores, 2 pelo Supremo, 2 pelo STJ, 2 pelo TST. O presidente receberia 18 nomes, escolheria um de 18 nomes indicados por especialistas em direito pelos órgãos máximos das 3 instituições, Conselho Federal, o Conselho dos Ministérios Públicos e os tribunais superiores. E o presidente escolheria aquele que quisesse, mas ele teria nomes, não dos seus amigos pessoais, mas nomes indicados pela categoria. Mas a oposição, principalmente de deputados, de ministros da magistratura, ministros da... Isso sempre foi assim no Brasil. Desde que introduziu-se a República, quando foi criado logo depois a Suprema Corte com o perfil que tem hoje, nós cumpríamos o modelo americano. Então, a partir daí, não vale a pena mudar, é isso que está. Eu considero os 11 ministros, gosto muito deles, tenho livros escritos com a maior parte deles, são grandes juristas, mas eu tenho a impressão que podemos ter um sistema de escolha que não ficaria na dependência de um homem só, que precisaria escolheria de acordo com a sua preferência pessoal. Participei de 3 bancas examinadoras, da magistratura, 2 da magistratura federal e 1 da magistratura estadual, examinando mais de 6 a 7 mil candidatos, dos quais escolhemos 2 bancas administrativas federal, a primeira foi 19 juízes na primeira instância, e na segunda, 21 juízes, 40 juízes, e 57 na magistratura estadual. Menos de 100 magistrados para mais de 6 mil candidatos. Dificílimos. Eu tinha pena dos candidatos. Alguns não sabiam o que ia ser na magistratura estadual, o que ia ser perguntado. Na magistratura federal, eles podiam escolher o ponto, mas não sabiam a extensão daquilo que iria ser apresentado. Exames de 2 horas e meia para cada um. Para ser juiz de primeira instância e juiz substituto. Para ser ministro da Suprema Corte, felizmente as escolhas não têm sido ruins, nós temos tido bons juristas levados, mas, na verdade, o que precisa é ser amigo do presidente. Eu dizia, por que não mudarmos o sistema na Constituinte? Mas eles acharam que teria que se manter o sistema anterior, porque assim é o que desejava, naquela época, a magistratura. Para o ministro do STJ, para o ministro do TST, os ministros dos tribunais superiores, do Tribunal Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, os 2 que estão do Tribunal Superior Eleitoral, que vêm da Ordem dos Advogados, tem que haver toda uma escolha e uma seleção. É realmente algo que poderia ser pensado, não que tenha que modificar a estrutura atual, que eu acho bom os ministros, é um problema apenas de divergência doutrinária. Eu queria que eles fossem mais legisladores negativos e não servindo as atribuições dos outros poderes legislativo, executivo, como isso tem acontecido. Às vezes, o Tribunal Federal faz normas, indica o que um presidente da República tem que fazer, aquilo que é competência exclusiva do presidente da República, ou faz normas, faz leis no lugar do legislativo, também tem acontecido, e a Constituição proíbe, entende? Mas, na prática, as pessoas são pessoas dignas e competentes. Mas eu tenho a impressão que nós teríamos que fazer um movimento para que o Supremo fosse exclusivamente um tribunal de legislador negativo, um guardião da Constituição, e não um constituinte complementar, um executivo complementar. Quer dizer ao presidente da República, só pode nomear fulano, não pode nomear ciclano, quando a competência do artigo 84 é completa. O senhor pode indultar fulano, não pode indultar ciclano, porque nós estamos entendendo isso, criando uma restrição que não existe no artigo 84. Pode criar hipóteses que a Constituinte discutiu e não quis que fosse criado, entende?
pode não cumprir artigos da Constituição. O senador Delcídio, eu não entro no mérito do senador, ele era culpado ou não, mas é a verdade, teria que ter autorização do Senado, 53, parágrafo 2º. A prisão em segunda instância, como cidadão, eu acho ótimo, mas como jurista eu não posso. Se diz que só pode ser considerado culpado alguém no trânsito de julgado de uma decisão, como é que alguém que é inocente, se ele não é considerado culpado, é inocente, mesmo sendo inocente, tem que cumprir pena, podendo ainda discutir e reverter a decisão? Então, na prática, nós tivemos, por visões que eles entendiam, não, nós estamos corrigindo aquilo que errou o Constituinte, aquilo que errou o Executivo, aquilo que errou, e nós temos uma missão civilizatória, uma missão iluminista, uma missão de atuar nos vácuos legislativos, que o povo quer isso, clama por isso. Na verdade, eles não são o povo, eles foram eleitos como um homem só. O povo foram eleitos por 140 milhões de brasileiros, o Congresso Nacional, o presidente da República. Eu sempre acho o seguinte: o Poder Judiciário tem um profundo respeito, uma admiração muito grande, e uma admiração por todos os 11 ministros do Supremo. Mas o melhor dos Supremos, em matéria de representação popular, em matéria de legislação, o Executivo, de representação do povo, é pior do que o pior dos legislativos. Porque o legislativo é eleito pelo povo, que pode modificar 4 anos depois. E eles são um órgão técnico, um órgão que apenas não deve dar curso a leis inconstitucionais, mas não tem que fazer leis no lugar do outro, não tem que decidir se a Constituição é boa ou não naquele dispositivo, corrigir o Constituinte, corrigir o legislador, modificando a hipótese. Então, apesar de toda a admiração que eu tenho, que é muito grande, aos 11 ministros do Supremo, eu sou um velho, muito mais velho, e que convivi com o Supremo desde 57, desde quando eu comecei a advogar como solicitador, quando eu fiz a minha primeira sustentação do Supremo, entre 62 e 63, 2 dos ministros não tinham sequer nascido, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, que são ministros que eu admiro muito, respeito muito, e quero muito, em obras escritas e, ao mesmo tempo, uma amizade muito grande com eles. Mas eu entendo que tínhamos um perfil de um Supremo Legislador negativo, muito bom até 2003, quando passamos as decisões monocráticas. A televisão passou a dominar o Supremo, é um dos únicos países, se não for o único, em que se televisiona todos os julgamentos do Supremo. Nos Estados Unidos, os julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos só estão presentes os advogados da parte, mas ninguém, não pode ter auditório. E aqui nós fizemos com que cada ministro se transformasse numa televisão. E eles que até 2003 falavam sempre nos autos, o ministro Moreira Alves, para mim, a maior figura da história do Supremo, abriu um simpósio de direito tributário que eu organizei durante 31 anos. 31 anos ele fez a abertura, nunca falou fora dos autos, não falava com jornalistas sobre questões que ia decidir. E nas questões que, quando fazia as palestras, não vou abordar essa questão aquela, pode ser que eu venha decidir, pode ser que eu venha julgar. Então, houve uma mudança, digamos, de concepção global daqueles que estão no Supremo, que eles dominam uma corrente jurídica chamada consequencialismo jurídico, na qual o Supremo e o Poder Judiciário deve ter um poder maior, entende, inclusive, de reorientação dos outros poderes. E eu entendo que é um poder igual aos outros poderes, um poder em que tem que haver harmonia e independência nos outros poderes e que não deve invadir atribuições legislativas ou competência de atribuições dos outros poderes. Mas, enfim, pode ser que todo mundo diga que eu estou velho demais, por isso que eu disse o passado. Mas eu acho que o Supremo tinha uma responsabilidade no passado que ele perdeu em pouco, porque essas críticas que fazem ao Supremo,
Eu não estou de acordo, eu acho que é um absurdo atacar a dignidade dos ministros, mas a verdade é que antigamente não havia isso contra o Supremo. Ele tinha um perfil que era de uma dignidade superior e eles passaram a serem atacados como são atacados deputados, senadores, governo, por situação e oposição. Eles passaram a participar do processo político quando eles deveriam ter essa dignidade de representar exclusivamente um poder técnico que dá estabilidade às instituições. Vamos para o intervalo. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta. Mas eu penso que extrapolando, quando começa a extrapolar, né, doutor? Governo começa a extrapolar. Deputados muitas vezes começam a extrapolar e ser mais do que é. E ministros do Supremo também se manifestando demais. Me lembra o Tite falando para o Filipão, fala muito. Quer dizer, está parecendo uma casa sem hierarquia, sem ordem e sem prioridades e sem respeito, né? Então, talvez fosse melhor dar uma revisão nesse comportamento de todo mundo. Não, eu também, mas na prática isso teria que ser um trabalho, enfim, que eu digo, nós advogados, nós professores universitários, nós que, enfim, no passado, enfim, fizemos alguma coisa no campo do direito no Brasil, nós temos que ir à sociedade, com o respeito necessário às figuras que lá estão, tentando mostrar que há necessidade do Poder Judiciário vai ser o que é um poder técnico. Quando declara no artigo 2º que os poderes são harmônicos e independentes, quer dizer que eles são independentes, cada um faz o que está na Constituição, não pode fazer fora do que está na Constituição. E harmônicos, eles devem trabalhar em conjunto, porque se cada um tem sua função, essas funções não colidem, essas funções não conflitam. E essa mensagem, eu tenho a impressão que nós temos que fazer a exaustão. Se não, filho, nós vamos crescendo e que o Supremo será mais um poder político, ao lado do Legislativo e do Executivo. E quando temos 3 poderes que são políticos, e não um poder técnico e 2 poderes representativos da população, nós corremos um sério risco da insegurança jurídica máxima. Porque, sendo um poder que pode interferir nos outros poderes, pode muitas vezes assumir atribuições que pertencem aos outros poderes, e a última a julgar, na verdade, passa a ser um superpoder que os outros poderes acolhem. Poderes vitais, poderes secundários, legislativo e executivo,
só podem fazer aquilo que for autorizado pelo Supremo, mesmo que as competências sejam exclusivamente suas. Isso eu acho que é perigoso e nós temos que trabalhar para tentar lembrar esses bons homens, esses grandes juristas que lá estão, que as águas têm que voltar para o leito do rio. E, doutor, não é possível confundir-se fake news com atos antidemocráticos. Isso é inadmissível. Não, fake news, isso, o que nós temos hoje, o que corre de circulação por pessoas. Pega-se, por exemplo, eu vejo o perfil que muitas vezes nós temos numa enciclopédia, numa apresentação de perfil de um advogado, de um professor, etc., muitas vezes não corresponde àquilo que ele é. Alguém interpretou daquela maneira e passa a não ser a verdade a respeito. Eu tenho conhecimento de pessoas que eu conheço como professor e que são apresentados como pessoas com um perfil diferente daquilo que ele realmente é. Agora, o fake news, quer dizer, só tem sentido considerar fake news aquilo que, evidentemente, é uma mentira dolosa para fazer com que a pessoa fique desmoralizada ou aquela notícia venha modificar, no interesse de um determinado grupo, uma situação. Por exemplo, o próprio processo contra a chapa que aí está, se nós discutimos, o que se discute é o seguinte, exclusivamente o seguinte, que um grupo que era contrário à candidatura do presidente Bolsonaro, de mulheres, esse grupo houve, por parte de pessoas, uma colocação de que aquele grupo seria favorável ao presidente Bolsonaro e que isso teria compartilhado um pouco e, efetivamente, nível de provas nos autos, pelo menos hoje a Folha faz um trabalho aprofundado do que é que está se discutindo, é exatamente isso que se pode perceber, exclusivamente isso, em que a própria colocação é de que teria sido compartilhada pelo presidente, mas, no máximo, e com menos de 24 horas, foi retirado e que teriam saído 2 notícias apenas retiradas imediatamente. Quer dizer, a influência em relação à eleição, 0. A influência em relação a ter sido compartilhada, pequeníssima. O processo era para ser arquivado, o próprio relator mandou arquivar. Quando estourou toda a cinematografia da saída do ministro Moro, que provocou uma crítica, adicionando uma nova crise, a crise econômica, a crise da saúde, o que nós vimos é que isto voltou à baila. E aquilo que o relator tinha pedido, investigar se é isso mesmo que aconteceu, se é isso mesmo. Mas isso não vai dar nada, ministro E, a partir daí, nós estamos com uma crise política, dependendo de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que efetivamente é uma decisão que, se prolongar no tempo, mantém-se uma espada de Damocles sobre um governo que precisa ter tranquilidade, serenidade e autoexame para ver aquilo que também errou, porque os governos erram. Mas, politicamente, um fato sem relevância nenhuma, para pôr uma crise política e manter uma espada de Damocles, no momento que nós precisamos união entre União, Estados e governo e municípios para combater as 2 grandes crises econômicas que temos pela frente, é um verdadeiro absurdo. Doutor, chegamos ao final do programa, eu quero agradecê-lo mais uma vez, é sempre bom ter a sua sabedoria e a sua visão, e vou contar sempre que o senhor puder para trazer para o nosso público aqui da região de Ribeirão Preto essa visão que é sempre de muita sabedoria que o senhor carrega. Muito obrigado. Um grande prazer ter conversado com o meu grande amigo Edmo. Um grande abraço, Edmo. Um abraço a todos, até semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.